Bom dia! Hoje é dia 27 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João 1, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque qualquer palavra em minha boca para esta manhã. Que o Senhor esteja presente conosco hoje e sempre e agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Tem como base João 1. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de João, do Evangelho segundo João. O nome do autor de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, através da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de terra e 153 peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo de quem Jesus amou por 5 vezes. E várias vezes o outro discípulo, dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Está reservado Esta reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga de que João, o discípulo do Senhor, é autor desse evangelho, o que é confirmado por Irineu, 140 a 202 depois de Cristo, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecia João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido o autor, contudo, não há provas irrefutáveis quanto à autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia. Empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor. Provavelmente por isso eles o chamou de Boanerges, filho do trovão. Lucas relata duas ocorrências que João mostra grande zelo. João, seu irmão Tiago e Pedro pertencem ao círculo íntimo dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente foi o único a estar esperando de pé próximo à cruz do Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a ele no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhas pelo Senhor Jesus no capítulo 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2:9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disto, João mudou-se para a Ásia Menor, em Éfeso, onde é provavelmente que tenha ficado até sua morte em idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo.
porém essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do autor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho foi muito especial, foi escrito no final do primeiro século. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos, e, no entanto, os três primeiros escritores do Evangelho apresentam a vinda e a ação de Jesus, resumida desde o seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão, e é por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados nos Evangelhos sinóticos de João, apenas menciona um: a alimentação dos 5.000 homens no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais, e dá razão por isso no capítulo 20, versículo 30 a 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tendo vida através do seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Numa linguagem simples, quase infantil, como um vocabulário de apenas 700 palavras, João nos comunica de verdade o que é a palavra, o eterno Filho de Deus se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o autor de volta à eternidade. Do princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8,58 e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João os chama de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. Os homens, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento diz a si mesmo: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: eu sou ele. João 18,5. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu evangelho. Essa é a principal razão a qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferenças entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João deve ser em parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os Evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início, representado como repentinamente os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distintos, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galileia. João nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto no Evangelho de João. Os judeus pensam no templo em Jerusalém enquanto ele fala do templo do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer com o novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é
água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu, etc. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra da redenção na cruz, a testemunha mais antiga do Novo Testamento. O registro do Novo Testamento mais antigo reconhecido é um fragmento do papiro encontrado no Egito. Esse fragmento foi descrito como o estudioso C. H. Roberts em 1934. Ele descobriu que o fragmento trazia o texto grego de João 18, 31, 33 e na frente João 18, 37, 38 na parte de trás. Uma determinação mais precisa da idade desse fragmento resultou que o seu tempo original por volta de 125 a 130. Se o Evangelho de João já existia no Egito nesse período, então o original deve ter sido escrito algum tempo antes. A presunção de que o Evangelho de João deve ter sido composto até 100 depois de Cristo é fortemente confirmada por esse fragmento extraordinário. Este papiro é mantido na biblioteca John Rice em Manchester e possui identificação P52. Os textos de João 53 até 8, versículo 1 ao 11. Juntamente com Marcos 16, versículo 9 ao 20, esses versículos são os únicos do Novo Testamento cujas origens são questionadas pela pesquisa crítica do texto. Esses 12 versículos são ausentes dos gregos mais antigos conhecidos, bem como em velhas traduções. Jerônimo, no entanto, testemunha que esses textos foram incluídos em muitos manuscritos gregos e latinos. Ele viveu de 345 a 409. Agostinho, 353 a 430, afirmou que esse parágrafo foi retirado do texto por homens incrédulos ou inimigos da verdade da fé, e provavelmente que o motivo deles ter sido o medo de uma possível má utilização desses versículos. A opinião que essa parte pertence ao texto inspirado do Evangelho de João, tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto, é sustentado pelo fato que provavelmente nenhuma outra ocorrência da vida do Senhor Jesus ilustra de maneira tão impressionante a afirmação do capítulo 8, no versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 1. João 1, 1 de 2, prólogo, a palavra. João 1, 19 ao 51 e João 2 ao 12. Ministério público de Jesus. E capítulo 1, João Batista, os primeiros discípulos de Jesus. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que fé seja constante concedida por Deus. Presto o meu testemunho em que não há alegria como este mundo, como doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quantas harpas de ouro e as ruas com vidro transparente, as canções dos serafins e do clamor dos redimidos pode ser muito bem desistir de tudo isso, contando-se com uma gota em um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão com Jesus. E esse é a introdução do Evangelho de João da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. João 1,16. Essas palavras nos dizem que existe uma plenitude em Cristo. Há uma plenitude de deidade essencial, pois nele habita
corporeamente toda a plenitude divina. Há uma plenitude de perfeita humanidade, pois ele corporalmente Deus foi revelado. Há uma plenitude de eficiente expiação em seu sangue, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma plenitude de retidão justificada em sua vida, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma plenitude de prevalecência divina em seu pleito, pois pode salvar totalmente os que por, por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma plenitude na vitória em sua morte, pois por sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Não há plenitude de eficácia em sua ressurreição. Há uma plenitude de eficácia em sua ressurreição da morte, pois ela nos resgatou para uma vida de esperança. Não, uma viva esperança. Há uma plenitude de triunfo em sua ascensão, pois quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Há uma plenitude de bênçãos em todos os tipos de formas, uma plenitude de graça para perdoar, de graça para regenerar, de graça para santificar, de graça para preservar, de graça para aperfeiçoar. Há uma plenitude o tempo todo, uma plenitude de conforto na aflição, uma plenitude de orientação na prosperidade, uma plenitude que todos os atributos divinos de sabedoria, de poder, de amor, uma plenitude impossível de enumerar, muitos menos explorar, porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Ah, que plenitude tem que ser essa que recebe tudo. Plenitude, na verdade, deve haver quando o rio está fluindo e assim fonte brota tão livre, rica e abundante numa, como nunca. Venha, cristão, e todo o suprimento que precisa, peça bastante e deverá receber em abundância, pois essa plenitude é inesgotável e ela é guardada onde todos os necessitados podem alcançar em Jesus, Emanuel, Deus conosco. E esse é o nosso devocional da manhã. À noite, às 8 horas, nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. Então você fica convidado a ir lá e também lá, mais tarde, sobe lá no YouTube, assim como essa live. Então tenha um bom terça-feira e amanhã nós voltamos com o devocional do dia, porque amanhã eu estarei na igreja à noite. Tchau, tchau e até o próximo.